Olá, você que gosta de cartomancia, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. Seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos mostrar aqui para você como você pode ler um bloco de 9 cartas de uma forma bem fácil, bem simples, bem compreensível, tá bom? Com alguns exemplos também, que algumas pessoas têm dificuldade, né, na hora de colocar a teoria em prática sem ter visto antes alguns exemplos. Então a gente vai mostrar a teoria, né, como funciona e alguns exemplos na prática. Tá bom? Então, se você tem interesse por esse assunto, né, sobre baralho cigano, tarô, recomendo também, convido você a conhecer o nosso canal, porque tem bastante conteúdo sobre esses temas, né? E convido também a se inscrever se gostar, claro. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que estabelecer qual é o motivo da abertura do bloco de 9 cartas. É para uma pergunta objetiva? É para apenas você ver como é que vai ficar um determinado assunto na sua vida em determinado período de tempo? Então você tem que estabelecer previamente isso, certo? Depois de escolhido o assunto, você pode escolher trabalhar com o bloco de 9 cartas de duas formas. Ou você embaralha e separa todas as 9 cartas, ou então você pode escolher uma carta-chave, uma carta-tema, para colocar no centro do seu bloco de cartas, certo? Então, essa carta central é que vai dar o assunto, vai dar o tema, certo? Então você já pode deixar ela já separada aqui. Então o que é que eu quero ver aqui? Eu posso marcar essa carta como uma carta da minha família. Eu quero saber como é que vai ficar a minha família. Por exemplo, nessa época da pandemia, como é que a minha família vai ficar? Vai ficar tudo bem? Aí você colocou a carta dos lírios no centro, embaralhou. Se quiser cortar, né? Tem gente que gosta de cortar. Separa o restante. Já tem um aqui, então seleciona 8, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Aí você vai distribuir na ordem, né? Já pode ir virando. Cachorro, cavaleiro, torre, nuvens, não é um bom sinal, as nuvens, olha só, serpente, pronto. Olha só, o que é que a gente pode deduzir aqui, nessa leitura? Eu diria o seguinte, olha, que a sua família, ela pode ter algum problema, né? A gente vê aqui o que pesa. Deixa eu explicar rapidamente. Olha. Nessa linha, são 3 linhas de 3 cartas. Né? Se você não sabe ler uma linha de 3 cartas, a gente tem também um vídeo explicando como ler uma linha de 3 cartas. Então, é uma linha de cartas que vai mostrar as influências sobre o assunto, sobre o tema. Aqui vai mostrar o cerne da questão e aqui as consequências que pode vir em decorrência de toda essa movimentação. Vai estar aqui apresentado embaixo. Então você pode ler passado, presente e futuro, né? Causa, a coisa em si e as consequências, né? O assunto em si e as consequências. Então veja que é bem simples, são 3 linhas de cartas, uma sobre a outra. Então você vai ler nessa ordem, primeiro essa, segundo essa, terceiro essa. Então, começando, e sempre levando em consideração o que está sendo dito aqui. Por acaso você não tenha sorteado, deixado já marcado, tiver sorteado todas as 9, você leva sempre em consideração a casa central. Mas, pois bem, a família, o tema é família. O que é que está influenciando aqui? Olha só, a movimentação da sua família,
né, nesse período de pandemia. Olha só, o isolamento, né, e o isolamento em relação às suas amizades. Então, isso é o que pesa para a sua família, né? Isso é o que traz de influência. A gente vê aqui, olha só, que existem problemas também afetando as nuvens escuras. As nuvens têm dois lados, né? Então, a parte escura, ela acaba atacando aqui a sua família. Então, causando uma desordem, causando uma complicação muito forte. Se a nuvem tivesse desse lado aqui, seria só medo, temores, mas aqui é complicação mesmo. Viu? Olha só, a gente vê aqui a carta do dinheiro, né? Então significa que mesmo passando por dificuldades, problemas, a gente vê aqui que a sua família, de certa forma, tem um certo amparo, ou está guardada, né? No sentido financeiro. Mas tem problemas sim. Olha só, a gente vê aqui perigos, né? Vemos aqui, olha, o risco da contaminação. Isso tudo relacionado, olha só, com o centro dessa linha de 3, que é justamente os lugares públicos, supermercados, parques, praças, bancos, tudo que diz respeito a festas, tudo que diz respeito à vida pública. Olha só, existe o perigo e também, olha só, a infecção, a doença, né, a contaminação, que é isso que a gente vê aqui. Então, o que é que a gente pode dizer para o consulente? Olha, a gente vê aqui que vocês vão ficar um pouco isolados e tal, dos amigos e tal. Vão ter um amparo financeiro, né? Mas vai ter algum problema. E esse problema a gente vê aqui cristalizado na última linha, olha só, através de perigo de contaminação, né? Na última linha. Aí a pessoa diz, mas vai ter morte? Olha, não vejo. Agora, problemas seríssimos devido à contaminação em lugares públicos, aí sim, tá certo? Então a gente vai ver dessa forma, lendo 3 linhas de 3 na sequência, uma sobre a outra. Vamos a um outro assunto. Vamos falar aqui sobre, deixa eu ver, sortear aqui. Não, vamos fofocas. Pronto, a carta dos pássaros, né? Suponhamos que a minha cliente ou o meu cliente esteja passando por um momento assim que ele ou ela, né, está sofrendo devido a falatórios, né? As pessoas estão falando dela e tal, e quer saber como é que essa coisa vai se desenrolar. Nesse caso, olha, eu não vou deixar a carta dos pássaros aqui, mas eu vou me lembrar na hora de fazer a leitura das cartas que eu vou estar tratando desse assunto, certo? Pronto, aí nesse caso, tira as 9 cartas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então você vai distribuir do mesmo jeito. A gente vê a foice, criança, os relacionamentos, o urso. Bem, olha, eu diria aqui para a nossa consulente ou para o nosso consulente o seguinte: o que está acontecendo, a motivação, a causa dessas fofocas, desses falatórios, deve ser, olha só, ou por questão relacionada a ciúmes, a inveja, ou então devido à mãe dessa pessoa, porque o urso é a mãe, certo?
Então, ou até a mãe dela ser o pivô de todo esse processo. Então a gente vê aqui o corte de algo que se inicia já com problemas, né, no meio de uma crise. Então, por exemplo, a consulente está iniciando algum processo, está com algum problema, ou então o filho dela leva uma pancada, está passando por problema, né, e isso tudo influencia. Então, a gente vê aqui, olha, no cerne da questão, a mãe, o relacionamento dela com a mãe e essas visitas, né, esses falatórios, essas notícias, esses encontros que se repetem e onde podem estar acontecendo aí esses falatórios, essas fofocas, né? Claro, aqui a gente tem, olha, algumas opções de leitura, certo? Como eu disse, sempre é necessário que você leve em consideração o contexto. E o consulente estando aqui do seu lado, ele vai poder lhe confirmar, olha, veja que o motivo dessa fofoca, desses falatórios, ou é a sua mãe, ou então a inveja de alguém aí próximo a você. Então ela vai dizer, não, realmente é a minha mãe, ou então vai negar, você vai poder conduzir da melhor forma possível. Para que você não fique falando palavras-chave assim sem sentido. Sempre é interessante a gente procurar saber, investigar o que é que nós estamos falando, certo? E na sequência, olha só, como a coisa vai se desenvolver. Então a gente vê aqui, olha, a cegonha, né? As estrelas, que é o sucesso. A gente já vê que quando tem uma carta boa, positiva aqui no centro da última linha, desculpem, já é um sinal positivo, né? Então a gente vê aqui esperança, o retorno da felicidade, tal, da alegria, né? Então a gente vê que aqui tem um desfecho positivo, né? Mesmo a coisa tendo começado aqui ruim, a gente vê um desfecho positivo e sempre relacionando o tema, o assunto com aquilo que está sendo lido, né? Suponhamos que tenha sido mesmo a mãe dessa moça que perguntou, que estava sendo o centro assim, de problemas, de falatório, de fuxico, né? A gente vê a coisa se equilibrando. Certo? Então, outro exemplo. Quanto mais exemplo a pessoa tem para entender o assunto, melhor é. Suponhamos que eu queira saber de uma pessoa específica. Se eu quero trabalho, posso colocar aqui, entendeu? Agora, se você quer saber sobre uma pessoa específica, por exemplo, eu quero saber sobre um amigo. Posso confiar nesse amigo? Você vai, baralha, vou distribuindo logo assim, ficar mais dinâmico, mas você faz como você embaralha, da forma como você quiser. Olha só. Posso confiar nesse amigo? As influências, o cerne da questão e as consequências, né? O futuro da questão. Então a gente vê aqui, olha, rumores, falatórios que são aumentados, que a cruz ela aumenta, né? Então falatórios importantes, olha, pesando sobre o assunto, talvez o seu amigo falando de questões relacionadas à família, à sua família e tal, ou sobre sexo, por exemplo, que pode estar mostrando justamente
Você faz uma confissão, por exemplo, um desabafo sobre um relacionamento sexual que você não quer que as pessoas saibam com um amigo, e a pessoa começa a falar, pode ser esse o caso, pode representar essa configuração. Aqui, temos ele muito envolvido com a vida pública, olha só, e conflitos, cheio de segredos. Olha, ele está escondendo segredos aqui, ó, que é a cauda da raposa mostra aquilo que esconde, né? E o obstáculo aqui, olha. Então, esse seu amigo ele não é digno de confiança. Já falou da sua situação, né, sexual, por exemplo, né? Fez haver aí algum conflito de ordem social, esconde muita coisa, né? Uma pessoa maquiavélica como uma raposa. Então, não é uma pessoa de confiança, certo? Você quer saber sobre... Você tem um namorado ou uma namorada, quer saber dela, né? De um modo geral. Eu quero saber aqui sobre a vida, né? Maria pergunta, eu quero saber da vida do João. Aí eu boto o João aqui no meio, uma carta assim bem neutra, né? Eu vou tirando. O que é que está na cabeça do João? A vida social, as redes, o trabalho, olha só. O reconhecimento, as soluções, olha só. Muito positivo, né? Então tá ótimo aqui, né? Sem nenhum indício, por exemplo, se a mulher perguntou se o rapaz é fiel ou não, né? Aqui mostra a fidelidade, está tudo tranquilo, ele está pensando no trabalho, está pensando na vida social dele, em alguma viagem, pode ser também, buscando soluções. A vida doméstica dele é que pode estar aí com algum probleminha, porque a gente vê aqui embaixo, né, a gente leva em consideração também isso, né? Se a casa está em cima, a pessoa está protegida. Se está embaixo, a pessoa está com a casa nos pés, está a casa no chão, né? Então não é bom. Então pode estar com algum problema em casa, né? Que é mantido aí, que é revelado, né? Motivo de exposição, certo? Aí você vai dizer, mas você só lê essas 3 linhas de cartas? Não. Você vai ler essas 3 linhas de cartas, você pode acrescentar a força dos naipes, por exemplo. Você vai observar se tem mais naipe de coração, mais naipe de ouro, mais naipe de espadas, mais naipes de paus. Aqui no caso tem muito naipe de espadas. É o naipe assim que está mandando, né, no jogo. Então a gente diz o seguinte, que tem 4, aqui, aqui, aqui e aqui, são 4. Então diz que essa pessoa está voltada para a comunicação, para a mente dela, para, né, comércio, questão de comunicação mesmo. Se fosse pausa, ela estaria atravessando um momento assim um pouco desafiador, né? Se tivesse muito coração, os assuntos emocionais ou sentimentais seriam as coisas que mais interessariam ele naquele momento, né? Então, assim, você consegue ver o que a pessoa está pensando, o momento que ela está e para onde ela caminha, certo? Você veja que é bem simples. Esse negócio de fazer a triangulação, aqui, o espelhamento, é possível também. Agora tornaria a leitura assim muito complicado. O melhor sempre é manter a leitura o mais simples possível. Quanto mais assim objetiva, mais direta a leitura, mais fácil você transmitir a mensagem das cartas. Porque às vezes você quer enfeitar demais
e acaba, em vez de esclarecer o cliente, o consulente, você acaba atrapalhando, deixando a pessoa confusa, embaralhada, né? Então, quanto mais simples, melhor. Outro exemplo de leitura de blocos de 9 cartas. Eu quero saber sobre um problema de saúde, certo? Aí, que carta nós vamos colocar? Se você quer saber sobre a sua saúde, você bota a árvore. Se você quer saber sobre um problema de saúde, uma doença, aí você vai escolher os ratos ou o caixão. Se é uma doença muito séria, aí você põe o caixão. Se é uma doença assim, não é simples, mas não é tão pesada, você põe os ratos, certo? Aí você embaralha novamente e vai soltando. O que é que pesa? Olha só, aqui eu viria uma visita, né? A visita da família, talvez a pessoa está no hospital, olha só. Outra carta que lembra muito esse lance de visita, talvez seja necessária uma intervenção cirúrgica. Né? E olha só, a gente vê aqui alguma debilitação na voz da pessoa, né, no aparelho vocal, uma pessoa fala, né, como consequência, e também pode ter alguma coisa relacionada à hipertensão, certo? A estresse, né, uma coisa guardada aí. Então a gente lê dessa forma. Olha só, a gente já vê aqui na predominância de naipes, na última linha, que é de paus. Quer dizer, é uma resposta negativa. Agora, como eu disse, leitura de cartas, tanto de tarô, quanto de baralho cigano, quanto Bellini ou Sibila, não substitui um diagnóstico médico. Pode trazer alguma informação a mais, né, algum detalhe a mais, agora nunca vai substituir. Agora, quando, por exemplo, você está investigando uma doença que os médicos não conseguem identificar e tal, e quer saber se tem alguma causa espiritual ou coisa do tipo, você pode investigar, né, através desse sistema, tá bom? Sem precisar abrir uma mesa real. E outra coisa, você aprendendo a ler um bloco de 9 cartas, de uma forma segura, correta, você consegue ler qualquer mesa real, facilmente, assim mesmo. Agora, não adianta você estar procurando técnicas altamente rebuscadas, cheio de complicações e vai e vens. Interessante é que você, na prática mesmo, o que funciona é a simplicidade. O que funciona é você tratar as cartas, ler as cartas de uma forma bem simples e sempre conversando, né, e levando em consideração, claro, o contexto e conversando com o seu cliente, né, porque algumas informações elas têm um significado assim mais dúbio. E às vezes a pessoa quer confiar demais assim na intuição, e acaba passando coisas que não tem nada a ver. Né? Nunca, outra dica aqui, ó, um acréscimo aqui como complemento do negócio do bloco de 9. Muitas das vezes, gente, olha, não é interessante confiar demais nesse lance da intuição pelo seguinte: às vezes você está de mau humor, às vezes você tem um dia ruim, às vezes você brigou com um familiar, com um amigo, e uma série de estresse do dia a dia acaba prejudicando essa sintonia fina com o mundo espiritual. Então é interessante você ter uma base sólida na técnica, né, para que nesses momentos você possa jogar com tranquilidade.
você possa jogar com segurança sem prejudicar a qualidade da sua leitura. Agora, se você está numa sintonia fina com o mundo espiritual e a intuição está lá em cima, ótimo, melhor ainda, né? Que continue sempre assim. Uma das coisas que o oraculista deve sempre procurar fazer é manter o seu estado interior calmo, tranquilo, para que as circunstâncias externas, os estresses do dia a dia, não interfiram na sua recepção das informações nas cartas e assim não venha poluir a leitura, vamos dizer assim. Tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixe também a sua sugestão, tá bom? Se você quer ver algum tema eu falando aqui, fique à vontade. E caso queira uma consulta ou um acompanhamento, né, com aulas particulares de baralho cigano ou tarô, a gente também disponibiliza esse serviço, tá bom? Um abraço, até a próxima.